Sexta-feira, linda sexta-feira de Café com Live. Hoje um convidado super especial. Vocês já viram ele por aqui, é o Alan Miranda. Ele veio com a Brenda Paiva, que é a noiva dele, né? Para falar sobre a relação de namorados, como que foi que eles se conheceram, e a live deles também tá salva, né? A live deles foi na semana passada, eles vieram na quinta-feira. E no final da live, na conversa com o Alan, eu comecei um assunto muito bacana, que foi, né, ele começou na verdade, né? Ele começou a falar sobre a importância de encerrar ciclos, a importância de sempre poder olhar para o novo a partir de deixar para trás alguma coisa que ficou bem resolvida, né? Que é o encerrar ciclos. Então, esse assunto é muito interessante porque a gente traz com a gente sempre fases da vida que já se foram e nós, por natureza, temos uma dificuldade de deixar para trás, né? Quando a gente tem uma dificuldade em deixar o que já passou e não encerrar aquele ciclo, a gente fica preso no passado, preso em pessoas, presos em histórias. E é isso que o Alan vem trazer pra gente hoje, né? E essa semana a gente está falando sobre as ordens da ajuda, né? Tô arrumando aqui. Quarta-feira fiz uma live falando sobre as ordens da ajuda. A diferença entre ajudar e salvar. Como que a gente pode ajudar sem comprometer a nossa liberdade, sem comprometer a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso propósito de vida. Quando a gente abre mão daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente precisa caminhar para que nós possamos olhar para a nossa evolução. E a gente fica focado no mundo do outro, né? Enxergando o outro como menor, achando que a gente é grande, que o outro é que precisa de ajuda e que a gente, né, tem que se oferecer e se doar demais. A gente já tá com alguma disfunção, né? Não estamos no saudável, porque no saudável a gente fica naquela situação onde a gente olha para o outro e respeita o destino dele. E a partir do momento que a gente se coloca como salvador, como eu que sou responsável pela vida do outro, né? Eu estou sendo uma salvadora. Então nós falamos disso na quarta-feira e ontem com a convidada Vera Araújo, ela contou um pouco da história dela, que foi incrível também, né? A Vera é uma colega, uma amiga, colega de trabalho, eu conheci ela e ela sempre foi muito inspiradora para mim. Então, através da história dela também, o pessoal ficou encantado. E eu tenho recebido diversos retornos, né, das pessoas elogiando, e eu fico muito feliz que aqui o objetivo é que a gente traga as histórias, né, que sejam pontos de transformação também para outras pessoas que estão assistindo. Porque às vezes a gente pensa que a gente consegue, eu vou lá, eu vou estudar, eu vou resolver minha vida, eu vou fazer tudo, vai dar tudo certo. Mas não é muito bem assim, né? A gente aprende com as pedras no caminho, a gente aprende com esses tropeços da vida. Então, para que a gente possa até potencializar e fazer ficar melhor cada dia a nossa história, eu vou chamar aqui o Alan, que ele já chegou. Tá para vocês enquanto o Alan entra, como foi que eu conheci ele, né? Como que eu conheci o trabalho dele. É o jeito mais interessante que eu acho de se conhecer o trabalho de alguém. Bom dia, Olá, meu querido. bom Olá, dia, tudo como bem, você Ana? está? Tudo ótimo contigo? Tudo jóia. Muito feliz de ter você aqui, tá? Gratidão por ter aceitado participar novamente. Ó, eu que E agradeço mais uma vez a oportunidade aí. Poxa, muito bacana estar contigo aqui. que legal. Pessoal, antes do Alan falar, que hoje ele que é a estrela, ele que vai dar uma aula aqui pra gente, que ele fala muito bem. A Brenda acabou de entrar para assistir a gente. Oi, Brenda. Você tá aqui também, de coração, viu, minha querida? E aí, então, como que foi que eu conheci o Alan, né? Foi tão interessante. Eu conheci o Alan a partir do jeito mais legal que eu acho você conhecer o trabalho de alguém. Porque se eu chegar para você e falar assim, né? Alan, olha, eu sou arquiteta, eu sou terapeuta, eu faço isso, eu faço aquilo, não. Eu vou estar te falando, você tem que acreditar em mim. Agora, quando Uhum. você olha para uma pessoa que se transformou a partir do trabalho de alguém e você conhece esse alguém porque você viu o resultado do trabalho dessa pessoa na vida de outra,
Aí é legal, né, Alan? E foi assim que eu te conheci, né? Uma Sim. pessoa que trabalha comigo, que passou pelo Alan e eu fui vendo as transformações que ela fez. Eu falei, gente, que coisa legal, eu quero conhecer o Alan também. E foi assim que a gente se conheceu, comecei a conversar com ele, me ajudou muito nesse processo também. Porque eu gosto muito de falar, eu sei que eu preciso aprender a me comunicar, mas eu estava travada. E o Alan me ajudou muito nesse processo, né? Então, Alan, eu fiz esse convite, né, a partir do finalzinho daquela conversa nossa com a Brenda também, da semana passada, onde você começou a falar sobre encerrar ciclos. E aquilo fez muito sentido para mim. E como eu sempre trago questões que fazem sentido para mim e que podem trazer pontos de transformação para as outras pessoas, eu quero, né, eu acho legal que as pessoas te conheçam, conheçam o teu trabalho e a partir dessa ideia de encerrar ciclos, eu queria que você trouxesse, que você contasse para a gente como que foi o teu ponto de transformação na tua vida, né? Para saber que você era um formador de pessoas e a partir daí como que você tem usado o teu trabalho também para transformar a vida de pessoas, né? E como que funciona, né? Como que você usa no teu trabalho a questão do encerrar ciclos? Como que você enxerga tudo isso? Então, eu já falei a minha parte aqui, eu vou deixar você falar agora, porque eu quero assistir e eu gosto muito de te ouvir. É muito bacana o que você tem para trazer para gente. Ok. Bom, bom dia a todos. Bom dia, Ana. Mais uma vez, né, dizendo um grande prazer estar contigo aí. Poxa, Que bom. eu vejo assim sempre uma oportunidade da gente poder contribuir com todo mundo que está visando essas melhorias de vida, né, essas transformações. E hoje é bacana porque quantas pessoas, né, estão cada vez mais imersas, né, principalmente nessas mudanças de ciclo, que é uma coisa que a gente vai tratar aqui. E eu vejo principalmente nesse contexto, né? Eu acho que a gente pode falar sociopolítico econômico a nível externo, mas a nível interno de desenvolvimento pessoal. Porque não adianta você praticamente, né, se limitar a ser um escravo do meio. Infelizmente, isso aí é algo que vem acontecendo muito, né? A gente precisa principalmente estar focado a controlar a nossa vida, controlar os nossos posicionamentos, controlar aquilo que nós fazemos, para que você possa, então, mudar, ou seja, modificar ou transformar aquilo que você quer. Mas vamos lá. Exato. Contando um pouquinho, né, da minha trajetória aí, o que me levou até aqui, e levando ao pessoal aí, né, principalmente alguns pontos de melhoria. Bom, gente, para quem não me conhece, né, sou muito conhecido no mercado aí como Alan Miranda, né? Eu sou coach, na verdade eu tenho meu título aí de Master Coach, né? Que é quando nós chegamos a todos os níveis do coach, uma espécie de mestrado, onde hoje também eu treino outros coaches, né? Eu também dou essa espécie de supervisão aí para outros profissionais que são coaches aí, porque a gente sabe que não é só o profissional que cuida, às vezes o profissional precisa de cuidado, né? O Então profissional é o primeiro que precisa se cuidar, né, Alan? precisa. Porque a gente, né, se a gente for olhar pela sistêmica, as histórias que a gente traz lá, sempre a gente agarra em alguma coisa. Então, acho que o profissional realmente precisa desse ponto de apoio sempre, né? E aceitar Sim, também que sim, transformar o com tempo todo. certeza. Com certeza, isso aí é algo de suma importância, né? Porque a gente está num processo de transformação. Se a gente for pensar aí dentro de uma ciência que hoje está muito à tona, né? Que é a quântica ela fala justamente isso, né? A gente está num processo de transformacional diariamente. A partir do momento que você abre os olhos, já é um outro dia, um outro momento, né? Uma outra oportunidade de você mudar, de você modificar, de você se transformar. Então, assim, nós temos aquela vã consciência que um dia ele é contínuo um do outro. O dia ele não é contínuo. Um dia ele inicia a partir do momento que você acorda e ele encerra a partir do momento que você, de uma maneira, né, positiva, agradece e vai para o seu descanso. E a nossa vida ela é feita de ciclos, né, que iniciam e encerram em etapas. E isso aí é algo bastante essencial. Mas vamos lá, né? Falando um pouco de mim aí. Bom, como eu me descobri coach, né? Eu falo assim, eu me descobri, porque por mais que o coach, né, está aí para todos, mas não são todos que estão para o coach. Eu quero falar um pouquinho aí a respeito do coach, eu quero, na verdade, acho que até aproveitar essa oportunidade, Ana, e desmistificar uma coisa, porque coach hoje ele se tornou uma profissão, né, essencial aí no nosso meio,
Só que, infelizmente, em alguns momentos eu vejo que está tendo uma certa banalização, porque virou uma modinha que todo mundo é coach. Como assim, Exato. Acho ótimo você falar disso, Alan. Acho ótimo. E aí acaba então, fazendo uma mistura que é um negócio que angustia, né? Porque, por exemplo, aí você é uhum, terapeuta, a pessoa fala assim, ah, você é coach. Aí você fala alguma coisa de transformação, a pessoa, ah, você é coach. Então parece que tudo virou coach, né? E não é bem assim. Eu virou. sei que eu também, dentro da minha formação de consciência sistêmica, a gente tem um pedacinho que fala do coach sistêmico. Só que, por exemplo, para eu Uhum, sei que se eu quisesse ser uma coach, eu teria que fazer uma outra formação completamente diferente, né? A gente tem isso. uma pitadinha ali, mas a história é muito mais vasta, né? E é muito importante você falar disso, eu acho. Sim, sim. E vem muito de encontro com o nosso assunto aí a respeito de ciclos, porque, por exemplo, por que eu estou falando isso? Isso aí não é uma crítica, mas na verdade é basicamente um posicionamento. A gente vê muitos profissionais que hoje de fato trabalham com coaching, eles sofrem, na verdade, um preconceito, porque assim, como hoje existem vários cursos, né, de formação em relação ao coach e tal, tudo mais, e assim, desde cursos de formação até cursos simples, né, que diz ser formação, mas que dá uma pequena base de coach e a pessoa já intitula coach, e transforma vidas. Só que se a pessoa, né, que se intitula coach, ela não souber fazer isso, ela pode literalmente estragar ou acabar com a vida de alguém. Não é simples você Exato. lidar com um processo transformacional, é você lidar com um detalhe, é você lidar com cuidado, é você saber que a pessoa, ela não é só feita de carne, mas ela tem as suas emoções, ela tem o seu psicológico, ela tem seu lado espiritual, ou seja, de uma maneira sistêmica, né? Tem todo esse contexto aí, e que se o profissional não souber trilhar com ela, e detalhe, se confundir, porque tem esse problema também, tem muitos que se intitulam coach e confunde com psicologia, né? Poxa, eu fiquei até Aham. muito feliz, recentemente, né, até mesmo antes da pandemia, eu fui convidado para uma universidade a ministrar uma palestra dentro do curso de psicologia, falando a respeito das diferenças do coach e da psicologia, porque Olha que realmente bacana. muitos profissionais de psicologia eles estão sendo, né, bastante assim ofendidos, tal, realmente, porque infelizmente o pessoal acaba, né, de uma certa maneira querendo ocupar um espaço que não é dele. Ou seja, Sim. a psicologia tem seu espaço, o coach tem seu espaço e são coisas distintas, né? O coach ele não é uma terapia, ele é um método, né? Então é isso aí que é um ponto importante, aí vem de encontro nisso que você falou. Mas por que eu estou falando isso? Vamos lá, eu venho de uma formação, eu comecei muito cedo. Na verdade, eu comecei com treinamentos, com entendimento de pessoas, buscando me entender, né? Eu acredito que essa é uma pegada que muita gente também inicia, eu fui buscando conhecimentos. Na minha época, não se tinha muita coisa, tá? Eu não posso falar assim, poxa, me sinto novo, né? Mas a gente vem de um tempo também que não tinha muitas oportunidades. E eu comecei a estudar, eu comecei a ler Tá. coisas. Eu não sei por que filosofia apareceu na minha vida quando eu tinha 12 anos de idade. Poxa, parece uma coisa louca, né? Aham. Enquanto os moleques estavam brincando de bola e de carrinho, eu estava lendo livro de filosofia. Por que isso? Sei lá. São coisas Você já estranhas. era Mas diferentão, estranho então. já era bem diferente, né? Mas assim, a gente se encontra nessas diferenças porque até então você não entende. É estranho para o efeito manada, né? O que todo mundo faz. Só É, que você só vai entender isso quando você tem um desenvolvimento mental depois. Por que que isso chegou até você, né? Por que que você estava ali, talvez predestinado a isso. Então eu vim buscando esse conhecimento para me entender. Hoje eu trabalho, né, justamente aí com a minha especialidade oratória, desenvolver as pessoas falarem em público, para ensiná-las a vencer o medo de falar em público. Hoje eu estou muito nesse nicho aí, principalmente de desenvolver pessoas para redes sociais, né, para essa comunicação. Então, por quê? Porque eu sei o que é o medo, porque eu já tive medo, porque eu já tive esses bloqueios, eu já tive, né, várias crenças limitantes que me impediam de chegar até onde eu queria. Então, assim, eu me construí sozinho, posso dizer, até um certo momento. Até meus 20 e poucos anos, eu vim me construindo sozinho, caindo, levantando, sempre insistindo. E como não tinha muitos cursos, eu fui buscando isso aí em livros.
eu fui praticamente interagindo. Hoje eu posso dizer que tem um pouco mais de 17 anos que profissionalmente eu trabalho com isso. Mas eu comecei lá atrás. É engraçado que o meu primeiro treinamento que eu dei, que foi de liderança para empresários, eu tinha 17 anos. Aí de repente você Olha, que pega, poxa, bacana. o que esse moleque tem para falar aí para os caras que já estavam na empresa, né? Que já eram Isso gestores, te tornou tal e tudo referência mais. também, né, Alan? Me tornei referência, exatamente. Eu participei de algumas ONGs, né? Eu até cheguei a ganhar com um trabalho meu um prêmio nacional, né? Principalmente nessa parte de treinamentos, onde eu fui receber em Santa Catarina, né? Na cidade de Blumenau. E eu tinha meus 20 anos. Que E ali eu legal. fui falar pela primeira vez para 1.800 pessoas. Era um encontro nacional, na verdade, que tinha até algumas pessoas da América do Sul, né? Alguns países ali. E eu falei, caraca, 20 anos, né? Cara de molecão ali, 1.800 pessoas, né? Aquele o nervosismo subindo e descendo, né? Que é algo bastante comum. E você tá ali falando para algumas pessoas, né? Levando para elas alguma coisa. Então, assim, eu fui trilhando a minha vida nisso, né? Até Mas você que eu fui perdeu, estudando. então, você teve uma afinidade com o público desde muito cedo, né? Você já tinha isso, né? Sim, Porque, sim. Mas eu bom, não. eu mesma, eu sempre trabalhei com público, mas, por exemplo, né? Quando eu saí da faculdade de arquitetura, eu gostava de ficar atrás do computador fazendo projeto. Eu não queria saber de falar com Uhum, gente. Quando o cliente chegava, questionava, eu começava a embolar ali, ó, eu chorava. Às vezes o cliente ia uhum. embora, eu ficava chorando de desespero no meu primeiro ano, porque eu não sabia falar com gente, eu não tinha essa habilidade, né? E olha só que E isso diferença, e é um. eu tinha muita habilidade com a máquina, com a criação, com o desenho, mas era eu comigo ali. E na hora que eu ia falar Uhum. com as pessoas, eu achava que gente era igual bicho, assim, ia me engolir. Olha que tem Sim, segurança, né, sim. Alan? E E é eu um com 20, sofrimento eu isso, com né? 22 anos que eu me formei, né, com 23 anos, eu simplesmente era uma bocó. Então, e isso é uma realidade, Ana, porque isso aí acontece na maioria da vida das pessoas devido a todas essas crenças limitantes, as formações sociais, né, que nós temos aí. Isso é um trabalho que eu venho fazendo com as pessoas, porque parece que é muito, né, você, assim, nada contra, né, vamos dizer assim, tá dançando ali até o chão, né, se expor de uma maneira até então que socialmente é visto meio distorcido, do que falar em público. Quer dizer, nada contra isso, né, tá tudo certo, mas só que o falar em público, ele é um processo para o seu crescimento tão importante. Eu vejo o seguinte, qualquer pessoa que hoje queira obter sucesso na vida, a primeira coisa que ela tem que desenvolver é comunicação. Sem a comunicação, você não consegue obter sucesso de forma alguma, porque em algum momento você vai se deparar com comunicação. Eu venho acompanhando hoje pessoas que vêm crescendo, empresários e tal. Os caras eles chegam num ponto, quando eles travam, porque para eles partir daquele grande salto, eles precisam desenvolver uma comunicação para uma espécie de um público que eles travam. Só que chega num ponto que não dá mais contratar ou terceirizar, é você. E é ali que a coisa se embola, né? Então, Alan, assim, você falou uma coisa tão bacana, você falou uma coisa tão interessante, tipo, a pessoa sai, vai pra balada, dança, se expõe, né? Desce até o chão e pá, e aí vai, tira fotos de biquíni, pá, pá. A hora que você conversa com a pessoa não tem, porque parece que é o seguinte, a embalagem é diferente do conteúdo que tem dentro, né? Você está falando, está exatamente. vindo tanta coisa aqui assim, e é tão interessante porque muitas vezes tem gente que não consegue fazer nem uma coisa nem outra, né? A pessoa parece que está sumida, Uhum. desaparecida no universo. E tem gente que só consegue se comunicar através dessa imagem externa, mas a hora que você pede para a pessoa falar, a pessoa não consegue. Que coisa, É, né? exatamente. E uma coisa dentro disso que a gente vem percebendo é que, por exemplo, eu acredito que muitos já devem ter visto, talvez, ter ido numa palestra onde o palestrante ele tinha todas as suas condecorações, né? Títulos, né? Fulano é isso, mestre, doutor, PhD, ou então mesmo que não tenha títulos acadêmicos, mas tenha algumas autoridades a nível comercial, a nível mercadológica, ou seja, criou uma autoridade.
Então você chega lá naquela maior expectativa, poxa, vai ser uma mega de uma palestra, a melhor palestra da minha vida, todo mundo ali, na hora que começa a falar. E ainda você é otimista, né? Porque aqueles 5 minutos não te encantou, aqueles 10 minutos não te encantou, e muitas vezes a pessoa fica ali a palestra inteira esperando aquele momentozinho, que seja alguns minutos, que o palestrante vai te surpreender, e no final das contas não surpreende, né? Não Então, acontece. assim, é aquela palestra totalmente abroxante, né? Você estava naquela, naquela expectativa e de repente nada. Então, assim, o que é a comunicação? Porque às vezes nós vemos excelentes profissionais, experts no assunto, mas eles não têm habilidade de falar em público. Não tem. E ali, isso causa uma expectativa naqueles que vão ouvir, poxa, eu vou direto na fonte. E na verdade a fonte vocal não traz o que a pessoa criou uma expectativa, talvez na escrita, talvez algum outro tipo de apresentação. Então, assim, esse é um ponto essencial. Aí a gente acaba pegando esse gancho, né, dando voltas, gente. Eu estou falando tudo essas maneiras aleatórias para vocês, para a gente poder amarrar nesse nosso assunto aqui, só para vocês entenderem. Esse é um ciclo. A comunicação é um ciclo. Aí tá, voltando na minha história, né, que eu estou fazendo alguns amarros aqui. Ai, eu tô Aí para eu me adorando. entender melhor, para me entender melhor, eu acabei me inserindo em vários cursos, né? Hoje eu tenho umas formações assim bastante loucas e extensas, Ana, porque academicamente eu tenho duas faculdades, né? Eu sou formado em Direito e formado também em Gestão de RH, né? Eu tenho especialidade na área de gestão, pessoas, né? E principalmente projetos. E sou coach, né? Tenho aí o meu título de Master Coach, mas eu também tenho duas formações na área de psicologia. Eu sou terapeuta e sou psicanalista. E aí que Ou vem seja, aquilo. já estudou pra caramba, né, Alan? Já estudei, isso aí é uma base, né? Vamos parar por aqui. Tem outras coisas, mas eu acabei me formando muita coisa. Então, eu acabei me formando quase que nas três áreas, né? De humanos, exatos e biológicos. Mas, tá. E aí que vem a Interessante. questão. Como descobrir como coach? Eu comecei a fazer vários outros trabalhos e principalmente lidei com treinamentos que envolviam pessoas. E eu sempre estava com essa questão de desenvolver pessoas com um segundo plano. Ou seja, como muitas pessoas começam, poxa, eu vou trabalhar naquilo para eu poder me manter e depois eu vou estar trabalhando com o desenvolvimento de pessoas, depois eu vejo. Só que um dia eu caí na realidade que aquilo que eu achava que era o meu segundo plano, na vida sempre foi o meu primeiro plano. Sempre foi o que eu Olha, sempre dei atenção. Sempre foi aquilo que me empolgava, que me motivava, que eu ficava até tarde da madrugada preparando, sabe? Eu me envolvia com as pessoas, me envolvia com os problemas das pessoas, queria realmente encontrar uma solução, uma saída. E outros trabalhos que eu fazia eram mais uma questão de condicionar apenas a fechar um ciclozinho ali, entendeu? E esse ciclozinho era para, vamos dizer assim, bater ponto. E isso é uma realidade, uhum. né, que acontece muito e muito. Alan, você tá me ouvindo? Alan? Alan, eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Pessoal, dá um retorno aí para mim se vocês estão me ouvindo ou ouvindo o Alan. Acho que ele também não tá me ouvindo. Peraí. Você tá me ouvindo? Não, né? Oi, alô? Caiu. Pessoal, caiu aqui. Acho que deve ter. Tá mudo. Tá. Beleza, pessoal. Então vou chamar o Alan de novo. Vamos lá, continuar. Alan? Oi, Ai, que voltando bom. aqui.
Ou então, Ó, o eu vi que Fernando tá falando paralisou aqui tudo que ele tem que aqui. falar em Libras, porque a gente não tava te ouvindo. A galera tava ouvindo só eu, não tava Ah, ouvindo você. Ai, que ah, tá joia. gostoso. Travou aqui, Travou. chamando. Vamos lá. Ó, vamos fazer um de te ouvir na parte que você falou, que você tava, né? Que aquele o teu segundo plano acabou virando primeiro. Ah, tá ok. Então deixa eu voltar que eu falei muita coisa depois. Nossa, Então vamos lá, né? Então, aí quando eu descobri, né, que esse meu segundo ciclo era meu primeiro, porque era uma coisa assim que me empolgava, era uma coisa que eu me envolvia em resolver o problema das pessoas, né? Era uma coisa assim que me dava aquele gás, eu ficava até tarde da madrugada estudando e buscando entender como funcionava. Então por isso eu acabei me formando nisso. Queria entender como é que funcionava o cérebro humano, como é que funcionava a mente humana. Depois eu queria entender mais como é que funcionava o inconsciente, né, o subconsciente, ou por que, que as pessoas faziam o que faziam, deixavam de fazer, por que, que existia essas dores, por que existia sofrimento, o que, que levava à motivação, o que, que levava ao desenvolvimento. Então, assim, eu fui um curioso, eu comecei a devorar livros, comecei a fazer cursos, comecei a me capacitar, comecei assim, de repente, eu me vi praticamente ajudando as pessoas e as pessoas obtendo resultados assim extraordinários e eu comemorava junto, até que eu falei assim, poxa, caraca, eu preciso encerrar um ciclo da minha vida. Que ciclo é esse? Eu preciso literalmente chutar um balde naquilo que eu acredito que está me atrapalhando, ter coragem e assumir de fato aquilo que é meu propósito. E eu puxa. vi quando o meu propósito era realmente mudar pessoas. Então, eu realmente chutei literalmente o balde entre as minhas vidas paralelas, vamos dizer assim, de trabalhos que eu, vamos dizer, praticamente eu não gostava, eu fazia ali mais para sobreviver. E a gente tem que ter esse ato de coragem. Por que coragem? Porque às vezes dá aquela ideia, poxa, será que eu vou conseguir sobreviver? Vai, quando você tem um propósito, vai. Entendeu? Então hoje eu posso falar, hoje eu sou muito feliz, porque o que, que eu faço? Eu treino e desenvolvo pessoas. Resumidamente é isso. Eu trabalho com coach, trabalho com treinamentos, né, com pessoas. É isso que literalmente eu faço, é isso que eu sou feliz, é isso que eu vejo os resultados e como a gente vê. Ontem mesmo eu recebi 2 feedbacks assim de clientes, sabe, que mudaram estratosfericamente, sabe, em questão assim de um mês. Eu falo estratosfericamente porque vai além. Tem coisas assim que a gente acaba assustando. Eu tenho uma cliente minha que ela chegou nesse nível, ela é empresária, chegou nesse nível, ela não conseguia falar em público e tal. Eu fui fazer um trabalho com ela, hoje ela virou literalmente blogueira. É uma pessoa que tinha 200 seguidores, hoje está com quase 3.000 seguidores, e ela está nativa, está falando, está gravando vídeos e tal. Ela era literalmente entupida, sabe? Que legal. Aí você lança mão de algumas coisas, né, de algumas articulações e ferramentas tal que vai posicionando para isso. Só que aí que vem o cuidado. Então, por que, que eu falei assim? Poxa, tem pessoas que se dizem profissionais, né, querem estar trabalhando com coach, mas na verdade envolve muitas coisas. Por exemplo, eu abri mão da minha linha de terapeuta e da minha linha de psicanalista para assumir o coaching. Porque por mais que o coaching hoje ele tem conhecimentos de psicologia, só que psicologia positiva, né, é uma linha da psicologia, a gente não é terapeuta, a gente não trabalha com terapia. Por exemplo, hoje quando eu vou atender algum cliente e eu vejo que talvez existe algum transtorno que não é do ordem do coach, eticamente eu sugiro para esse meu paciente, olha, faz o seguinte, procure um profissional, procure um psicólogo, um psicanalista, alguém que possa, de repente, ajudar, resolva essa sua questão, resolvendo, você retorna e a gente continua o nosso trabalho. Eu Exato. acho importante a gente ter essa ética e esse respeito, né, até mesmo aí com as pessoas. Não dá para você abraçar tudo, não, não é isso. Você achando que vai ajudar a pessoa, você acaba, né, atrapalhando a vida dela, porque você começa a mexer muitas vezes em esferas que não é do seu cuidado. No meu caso, eu tenho conhecimento para lidar com essa situação. Só que eu não quero passar para o meu cliente essa mistura. Poxa, se eu estou num processo coach, eu vou virar para terapia? Como assim? Então, peraí, você é coach ou você é terapeuta? Ah, eu sou os dois. Não, não dá. Não dá, você tem que É pegar e como seguir a tua linha. o Alan, deixa eu te fazer uma pergunta assim, que é uma pulguinha que eu tenho atrás da orelha, né? Uhum. O pouco que eu sei de coach, vamos ver se eu estou falando bobagem. É como se o Tá. terapeuta, ele
buscasse, né, como eu falo, né, porque eu trabalho, por exemplo, numa constelação familiar, das terapias. A gente volta e olha a raiz daquela questão que está travando a pessoa de se desenvolver. Então, eu vou fazer um trabalho, Aham. como se fosse assim, eu vou parar de olhar para frente um minutinho, eu vou olhar no retrovisor, ver o que aconteceu lá atrás, pegar aquilo como referência para eu poder transformar para, tipo, desbloquear. E o coach, ele já pega essa pessoa mais no eixo, no centro, né, no presente, e molda um olhar para o futuro. É mais ou menos isso? Ou eu estou falando bobagem? Isso, exatamente. Porque não, não é isso mesmo, Ana. Porque se a gente for pensar, o coach ele não trabalha com o passado. O coach ele trabalha presente e futuro, né? Que Pensamento legal. presente e futuro. Ele não está muito preocupado com o passado porque existem justamente outras áreas que lidam com o passado, né? Como o seu Uhum. caso, né? A constelação, tem a terapia ou áreas afins como essa. Tá, o coach é um método que te leva você de um ponto A para um ponto B, onde você está para onde você quer chegar. Você quer É chegar, claro que legal. muitas vezes, né, se esbarra em algumas questões, vamos dizer, pontinhos traumáticos, que a gente trabalha a ressignificação. Então, o coach lança a mão, por exemplo, de PNL, para gerar uma reprogramação, né, mental. Ou seja, você não tem que tratar, não tem que esquecer, não é isso a ideia do coach. Você começa a ressignificar algumas coisas, né, que estão sendo empecilhos na sua vida. Claro, você vai reconhecer, você vai ressignificar, mas você vai gerar uma espécie de um auto-perdão, ou um entendimento, uma consciência para você continuar. Porque no coach a gente não fica preocupado com o passado. É um método progressista visando o futuro. Por exemplo, a gente coloca, qual que é o teu objetivo? Teu objetivo é se tornar uma pessoa X, é ser um profissional X, trabalhar no, conseguir um financeiro assim, sabe? Nesse contexto, a gente leva essa pessoa até lá. Só que o coach, ele tem ferramentas que aceleram esse progresso. Então, assim, poxa, é possível ter sucesso financeiro? É possível ter sucesso profissional? É possível ter sucesso na vida de relacionamentos pessoal? É possível, mas o quanto você está determinado para isso? Ontem mesmo eu comecei um atendimento com um cliente e assim, a gente tem aquela primeira conversa, tal, tudo mais, para estar conhecendo a pessoa, né? Beleza? E aí, esse meu cliente, eu vou pegando leve, eu vou entendendo a pessoa, eu vou conhecendo a pessoa para eu saber até que ponto eu posso falar, né? Eu tenho todo esse respeito, porque a gente respeita de fato ali o nível de entendimento da pessoa, porque depois nós vamos aflorar isso aí no coach. Na hora que eu vi que ele tinha uma pegada, principalmente de acreditar, ele falou assim: Alan, eu adoro metas, eu sou determinado com isso, tal, isso aí faz parte da minha filosofia de vida, tal. Eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, até então eu tava pegando leve contigo, agora eu vou ser agressivo. Só que a gente fala ser agressivo num ponto, né, positivo. Eu falei para ele, você já me sinalizou, né, que você realmente é um cara que se move, se motiva com base em metas. Então, ó, no coach é meta dada, meta cumprida. E isso que te leva ao resultado. Só que assim, é todo um cuidado. Eu falo, são termos, né, que a gente utiliza, mas é todo um cuidado, todo um respeito que eu tenho. Porque eu pego assim, desde pessoas que são muito, né, vamos dizer assim, sensíveis, né, que às vezes teve uma construção dolorosa lá atrás, né, ainda tem que ter todo um cuidado para falar, mas eu pego pessoas que falam assim, poxa, eu quero que você bate mesmo. Entendeu? Mas assim, então a gente acaba condicionando isso porque ambos vão chegar ao resultado. E hoje eu tenho muita alegria de falar, Ana, e estou falando aqui de uma maneira assim bastante transparente, clara, sem merchan, sem nada, que de todos os meus clientes, né, você tem, né, já tem conhecimento disso da sua parte, todos obtiveram resultados muito significativos. Todos obtiveram resultados assim positivos e chegaram no seu propósito. Isso eu tenho grande alegria. Nem é só de falar, é de comemorar, sabe? Uhum. É muito bacana quando a gente vê isso. E a gente acaba vibrando junto, tal. Fala, poxa, caraca, às vezes eu dou meu uhul, beleza? Porque é isso. Isso é um despertar para a vida. Isso é despertar. Porque assim, poxa, caraca, chega de vitimismo, né? Chega aí de mal-estar, chega de se colocar numa posição de coitadinho, porque ninguém é coitadinho. Todo mundo tem os seus méritos, todo mundo tem aquele ponto de se lançar, de merecimento, de conquistar e conseguir aquilo que se pretende,
Para de se colocar numa posição de vítima, para de achar que o mundo está caindo na tua cabeça, o mundo está caindo na cabeça de ninguém. Você se coloca numa posição de se encontrar achando que isso aí está acontecendo contigo. Então, E linkando, oi? Linkando eu, nesse nosso assunto aqui, eu pode ia falar só que porque você está falando isso, né? Você está falando esses pontos positivos, e a Osíris perguntou. A que se ah, refere a psicologia positiva? Psicologia positiva tem a ver com isso aí que você está falando? tem a ver. A psicologia positiva, na verdade, ela nasceu até mesmo com Jung, né? Jung, ele trabalha muito isso. É uma psicologia progressista, né? Uma que veja um caminho onde você busca um resultado, né? Não vou falar sem obstáculo, porque todo processo de desenvolvimento tem obstáculo, mas você foca num propósito ali e você segue para você atingir o propósito. Então, ela não visa tão simplesmente agarrar algumas coisas, né, para tentar resolver, mas visa principalmente quando você direciona algo e você praticamente focando nesse algo, você vai medindo os seus resultados, isso vai te gerando uma espécie de autoconhecimento. Você vai entendendo os seus arquétipos, né? Aquelas construções imaginárias, tal, tudo mais, que vai fazendo parte da sua vida, que isso pode impulsionar ou pode te atrasar dentro de representações psíquicas que você vai criando, ou certo? Dentro de ilusões, dentro de imagens, alguma coisa que você vai criando. Então você começa a entender isso e começa a direcionar ao seu resultado. Esse aí é o ponto. E aí você estava falando que você falou daqueles pontos positivos e falou que você ia linkar, né? Isso. Tá, então, é justamente essa questão. De tudo isso que eu passei, que levou a essa minha formação, e eu quis linkar a essa parte de encerrar ciclo, vamos entender, então, o que é um ciclo, né? Eu acho que essa nossa live vai virar quase uma aula aqui. Ai, que delícia! Mas, mas espero levar um conteúdo aí para os que estão nos assistindo, né? Ciclo é o seguinte, vamos tentar entender o que é a vida. A vida é o seguinte, você nasceu, certo? Você se propõe alguma coisa para uma realização, desde criança. A gente tem os nossos sonhos, nossos objetivos. Então você vai caminhando, 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 conquistou. Ok, beleza, terminou ali? Não. Naquele pontinho, você já cria uma outra coisa. Aí você vai caminhando, 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 conquista. Beleza, acabou? Não, você cria mais uma outra coisa. E assim você vai consecutivamente até chegar num ponto, né, que você vai chegar ao final, vamos dizer assim, fisicamente dessa vida, né? No senso comum, partir daqui para melhor. E aí, o que é a tua vida então? A tua vida é essa sucessão de conquistas, né? E principalmente vencer esses ciclos, de eu conseguir alcançar esses ciclos. Porque às vezes nós temos uma utopia, o arquétipo utópico, de ser, nossa, quando eu crescer eu vou ser feliz para sempre tal. Na verdade, a felicidade não existe, viu, gente? Desculpa aí quem acredita nisso, mas calma aí que eu vou explicar. Eu digo assim, aquela felicidade Ai, meu utópica, né? Porque Deus! quando eu crescer, eu vou ser isso, tal. Na verdade é o seguinte, o que existe são momentos felizes. E a soma desses momentos diariamente felizes é o que compõe esse conjunto que nós chamamos de felicidade. Então, às vezes, a gente fica ali esperando o momento, aquele grande momento, aquela situação, para você ser feliz para sempre, né? Como se diz esse Como arquétipo se aí. fosse assim, Mas, na né? verdade, Eu tô subindo a montanha e eu vou chegar lá no topo. Aí eu fico achando que eu vou chegar no topo e que eu vou ficar ali no topo para sempre, que ali tudo é perfeito, né? Só que é isso que não tudo é existe, né? perfeito. Exatamente. Porque E se às você vezes nós parar no esquecemos. topo, aí você parou esse ciclo. É isso que você falou, né? Ó, eu cheguei num ponto, realizei. Realizei. Caminhei, realizei. O que eu tô compreendendo dessa fala tua? Se eu não tiver objetivo de vida, eu tô morta, então, né? Exatamente. Aí que você chegou num ponto que a gente vai explicar o que é ciclo, né? Porque qual é teu propósito de vida? E veja bem, propósito é além de meta e além de objetivo. Propósito, vamos dizer, é uma espécie de missão. O que você vai fazer nesse mundo? Porque o mundo ele não se resume em simplesmente acordar, comer, dormir, trabalhar, ganhar dinheiro, ter as coisas. Não é o ter. É isso que eu venho percebendo muito. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que eles conquistaram o ter, aí eles vêm o caminho inverso. Agora eles querem investir no ser, né? É mais Porque é o difícil, não seguinte, é?
é muito mais difícil, é porque na nossa vida nos é ensinado que você precisa ter. Na verdade, o ter ele é importante. O dinheiro ele é importante, o bem material ele é importante, as conquistas ele é importante. Poxa, viajar é bom pra caramba, tal. Tudo isso aí é bom, só que não é só isso. Porque aí que vem basicamente as fantasias mentais. Porque a pessoa tá mal, ela quer viajar. A pessoa tá mal, ela quer comprar alguma coisa. Ela tá mal, ela quer adquirir alguma coisa. Sabe, ela sempre tá fugindo dela mesma. Porque é o Porque ela seguinte, não tem a base interna que ela precisa para se autocontrolar, né? Para se firmar nela, ex né? Ela está se exatamente, firmando em não, coisas que em escorrem, né? coisas. Exatamente, Ana. Você Interessante. falou você disse uma coisa essencial. A pessoa, para ela ter, primeiro ela precisa ser. Senão ela nunca vai ser feliz. Poxa, por exemplo, você quer ter um carro de luxo? É ótimo, lindo, maravilhoso. Mas isso de verdade vai te satisfazer? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Por que que muitos milionários hoje cometem suicídios? Ou se colocam, vamos dizer assim, naquilo que nós chamamos de colocar a vida ao risco máximo. Porque é Uhum. o seguinte, chega-se num ponto que você tem tudo o que você quer e você se depara que você não é feliz. O cara, por exemplo, assim, ele casa, ele não sabe se aquela pessoa que casou com ele está com ele porque ele literalmente gosta dele ou gosta do que ele tem. Isso é uma dúvida que ele vai carregar. Não que não exista amor, não é isso não. Só que existe um interesse antes. Porque as pessoas, Exato. ó, dói falar isso, mas todo mundo é egoísta no sentido de individualista, que é importante. Se você não tiver a tua individualidade, você não se reconhece numa sociedade. Se você não tiver a tua individualidade, você não tem autonomia. Você não se reconhece, você se torna escravo de alguém ou do meio. Entendeu? Esse é um ponto. Para você assumir o controle da tua vida, primeiro você tem que chegar à sua individualidade, você como um indivíduo, você dentro da tua importância, dentro dos contextos. Agora, para que aquilo que você vem adquirir na sua vida seja de fato um usufruto, ou seja, você usufruir bem, por exemplo, poxa, eu me reconheço, eu tenho uma situação equilibradamente resolvida comigo, então eu vou fazer uma viagem, aí eu vou gozar da viagem. Vou ficar satisfeito. Outro Eu vou astral. comprar, por exemplo, exatamente, eu vou comprar, por exemplo, uma casa, um apartamento, um imóvel, eu estou bem tranquilo, aí eu tenho condição de usufruir daquilo. Sabe, eu vou comprar um carro importado, beleza, eu estou tranquilo comigo, eu vou usufruir daquilo. Porque tem uma frasinha que eu falo, às vezes eu trabalho com o pessoal também a parte financeira, né? Eu falo Uhum. assim, ó, se o pessoal quiser anotar essa frase, muita gente gosta de anotar, né? Ah, eu vou Tem deixar lá gente no feed lá. Pode falar. pode, pode deixar, né? Tem gente que compra o que não quer, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Infelizmente, essa é uma grande Essa verdade. frase é um baque, né, Alan? Tem a ver com a ostentação. E ostentação é uma coisa assim complicada, porque muitas vezes você se veste numa coisa que você não é para mostrar para os outros que você é. Entendeu? E isso está longe do marketing pessoal. Entendeu? Está longe, porque o marketing pessoal é importante. A gente precisa também estar criando o nosso perfil, a nossa personalidade. Por exemplo, eu trabalho muito com o pessoal aí em rede social de criar autoridade. Aí tem um outro viés, entendeu? Mas eu estou querendo dizer a respeito dessas mudanças de ciclo. Eu só vou conseguir realmente ter um processo evolutivo, dar um salto na minha vida quando eu me reconheço como pessoa, quando eu estou resolvido com algumas situações, ou pelo menos a caminho de resolver as situações, porque aí eu tenho condição de abandonar fantasmas do passado e se abrir porta para o novo. Aí nós estamos falando de mudar de ciclo. Porque enquanto você estiver apegado, agarrado a memórias, tá? A sensações, a coisas que aconteceram lá atrás, que podem ter sido traumáticas sim, que gerou impacto sim, que te comoveu, que praticamente ali te torturou, entendeu? Mas se você não ter um autoconhecimento, um autorrespeito, se reconhecer nesse contexto, começar a se perdoar e começar a ver oportunidades do novo e ficar ali preso em amarras do passado, nesses fantasmas, porque fantasma, ele é basicamente um ato imaginário, tá? Sim. Não tô falando de espírito não, viu, gente? Espírito é uma coisa, fantasma é outra.
Mas Fantasma assim, é o como se fosse fantasma. uma coisa que a gente cria na cabeça, que fica ali assombrando, mas é mais uma criação nossa, né? É uma imagem que a Exatamente. gente traz e que fica assombrando ali, né? Impedindo que a gente vá para frente. Isso, é como o medo. O medo nada mais é do que uma ilusão da mente. Nada mais é. O medo ele não existe, entendeu? Só que é o seguinte, à medida que você vai colocando energia e colocando intensidade emocional, né, você praticamente, né, vai aumentando esse nível de medo, isso vai tomando uma dimensão enorme, de repente você torna-se escravo do medo. Você acaba condensando tanta energia, tanta emoção naquele medo, que ele te assombra. Aí ele caracteriza, ele transforma uma espécie de fantasma imaginário que te assombra a todo momento. Aí te impede de seguir adiante. Né? Eu estou vendo aqui a Marta, né, perguntando, coach trabalha com marketing visual? Sim, dentro do contexto, né, a gente cria também o perfil da pessoa, porque é o seguinte, vamos lá, Marta, para a gente entender dentro desse ciclo aí, né, a gente vai tratando sobre vários assuntos, mas tudo vai chegando na ideia de ciclos. A nossa vida é um ciclo, né? É. Então, assim, o marketing visual é a maneira que você se projeta para outros ou para o meio. Você se projeta. Só que para você se projetar, você tem que se sustentar. Eu, por exemplo, assim, dentro do marketing visual, eu trabalho um coach, né, que é o Live Coach, que também é somado, né, com o Coach Communication, que é esse coach da comunicação que eu trabalho, que chega num ponto que eu praticamente trabalho, às vezes, até o visual da pessoa. Até a Olha forma que que ela vai se apresentar, como ela vai se comunicar, como ela vai se vestir, como ela vai se posicionar, como ela vai praticamente representar aquilo que ela realmente está transformando nela. Porque primeiro, você precisa ser antes de estar. Mas para você ser antes de estar, você também precisa estar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples aqui. Muitas pessoas estão trabalhando no home office em casa. Beleza. Mas você, de fato, está sentado na frente de um computador, de um celular, pronto, se posicionado como um profissional, levando isso aí como trabalho? Ou será que eu estou levando isso aí como um momento de férias, ou um momento lightzinho da minha vida, tá? Que, sabe, isso aí é posicionamento. É como você se posiciona para estar realizando algumas coisas. E isso aí é de suma importância. Isso aí basicamente é o que leva, né, a gente aí a se envolver, a praticamente dinamizar, né, e tudo mais. Alan, temos 12 minutos, tá? Só para você Sim. controlar o tempo aí. E eu quero que você deixe dicas legais no final, hein? Pessoal, travou. Ah, voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Tá, Alan? tô ouvindo. Tá, Tô te ouvindo. tá. Te falei que estão faltando 12 minutos, tá? Tá ok. Vamos lá. Então, para a gente poder estar passando aqui pro pessoal, poxa, o assunto vai tomando uma dimensão, a gente vai ficando bom, né? Dicas É o para seguinte, gente. encerrar ciclos bem Dicas, dicas, encerrados, para dicas. Vamos ser lá. vivo, olhar para frente. É o seguinte, primeira coisa, na tua vida, pega um papel, divida ele em duas colunas e escreva de um lado o que você quer para a tua vida, o que você merece, que seja pessoal, profissional, social, seja lá o que for, para o teu relacionamento, tudo o que você quer para a tua vida. Coloca numa outra folha o que você não quer, né, e que você está vivendo hoje para a tua vida. E comece a se perguntar, eu realmente preciso estar fazendo isso? Eu realmente tenho que estar convivendo com relacionamentos tóxicos? Eu tenho que estar me colocando numa posição de coitado, de vitimismo? Eu tenho que estar influenciando o controle da minha família, que isso aí muitas vezes acontece, né? A família fica lá bombardeando na tua cabeça, dizendo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Eu tenho que estar fazendo essas coisas na minha vida, ou eu posso me tornar senhor do meu próprio eu? E o que eu tenho que fazer para mudar isso? Gente, vai uma dica interessante aqui. Estou com um livro aqui para passar para vocês. Esse aqui é o maior coach do mundo, Tony Robbins. E tem esse livro que ele é Olha, gigantesco, ele é quase uma bíblia, ó, mas ele é ótimo de ler. Ele é Desperte Seu Gigante Interior. desperte seu Tá? gigante interior. Amei a dica. Vou deixar lá no Exatamente. Esse livro aqui, tudo isso que eu estou falando para vocês, tem várias coisas disso nesse livro, né? A gente fez um bem bolado de várias coisas aqui, mas a proposta é justamente isso.
Para você despertar o teu gigante, para você ter sucesso, para você alcançar qualquer coisa na tua vida, encerrar bem feito um ciclo. Porque às vezes você está em loop. O que é em loop? Imagina, a vida ela é cíclica. Imagina uma espiral. E às vezes você não sai daquele anel de baixo para você passar no anel de cima. Porque você está só sofrendo, só vendo essa situação. E ali se agarrado naquilo, tendo um loop. Né? Imagina aquele loop do computador. Para você sair, você tem que dar um salto. Esse salto é chamado decisão. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Escolher o que você quer para a sua vida. Eu tenho até uma frasezinha minha que diz: seja quem você é, por mais louco que você pareça, desde que não prejudique nada nem ninguém, que mal tem. Que Então, legal. assim, se você, se Eu você vou não ter está que fazer uns prejudicando 10 nada. posts para botar tuas frases boas. Eu gosto muito disso. Então, assim, se você, né, está fazendo alguma coisa que praticamente, né, é do teu interior, não prejudica ninguém, não prejudica nada, poxa, se lança. Caraca, você merece. Sabe? Isso aí é bom. Liga um foda-se na sua vida e recomece ela. Você tem a oportunidade do hoje tá mudando o teu ciclo. Hoje, começar algo novo. Começa a selecionar. É claro que não é uma coisa assim mágica. Tô falando hoje, mas assim, poxa, tudo vai mudar. Não. Mas o seu primeiro passo, toda longa caminhada começa com um passo, depois outro, e outro, 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 e aí de repente você está naquela caminhada. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. O que você quer para a sua vida no hoje? O que você escolhe? Olhe para os seus vínculos de amizade, olha para o teu relacionamento, olha para os bombardeios familiares de amizade, olha para o teu trabalho, olha para o teu financeiro e olha para os teus sonhos. Porque você só tem essa vida. Tá? Não estou falando de espiritualidade. Sei que cada um tem crenças, mas eu estou falando da atualidade. Você só tem essa oportunidade. Por quê? Outra frasezinha. Tem pessoas que vivem como se nunca fosse morrer, só que chega lá na frente, morre como se nunca tivesse vivido. E aí a gente se depara principalmente com pessoas que são mais velhas e olha para os mais novos e fala assim, poxa, se eu tivesse a tua idade. Isso é angústia. É angústia porque já teve a idade, só que não fez nada. Ah, mas era outros tempos. Sempre vai ser outros tempos. Sempre vai ser. Daqui a uns 10 anos vai ser outros tempos. Aí eu vou ficar chorando porque se eu tivesse a idade daquela pessoa que é mais nova que eu. Não, não importa a tua idade, importa o que você vai começar a fazer agora, nesse hoje, neste momento. Como você se coloca. É assim que você começa a estar despertando. Gente, o sol da manhã, ele bate para todos e ele já começou. E aí vocês estão ouvindo essas palavras nessa live aqui, faça disso um diferencial para a tua vida. Não dá só um gostei, não. Realmente coloca isso aí como propósito, como missão. Que bom, a gente vai ficar muito agradecido, né, Ana, se o pessoal gostou, porque esse é o nosso trabalho, é colaborar com o desenvolvimento das pessoas. Mas, gente, pega isso e coloca na tua vida. Não deixa apenas com uma coisa que entra no ouvido e sai pelo outro, não. Faz isso tornar-se significativo na tua vida. E aí eu acho que eu quero deixar para você. Temos aí quantos minutinhos aí, Ana? 7 minutos. 7 minutos. Não, então dá tempo. Quero Ô, deixar uma Alan, eu historinha. gosto de te ouvir, sabe por quê? Você dá a chinelada certa. Eu adoro uma chinelada. Para de sofrer, para de ser vítima, vai fazer o que você precisa. E assim, uma coisa que você falou é tão importante, né? Que a pessoa chega lá num ponto da vida, ela olha para trás, eu queria tanto fazer isso, mas eu já tô velha, né? E assim, uma coisa que eu sempre penso comigo, né? Eu tô com 41 anos. Se eu for viver mais 40, né? Na minha família, minha avó morreu com 80 e tal, meu avô com 78. Então, eu tenho que pensar que eu posso ter agora recurso para chegar nos meus 80, né? Eu vou colocar isso como um objetivo Sim, da minha vida. Se eu vivi metade, se eu ainda tenho uma vida inteira para viver, por que eu não posso começar agora a fazer qualquer coisa que eu queira na minha vida, né? E ainda fica exatamente. travando e a gente ainda fica achando, mas eu não dou conta. Mas não sei o quê. Esses que tira a gente da nossa rota. Por isso que a gente precisa, gente, pessoas como o Alan, né, Alan? Para dar uma chinelada e falar assim, acorda, meu filho. Às vezes é necessário dar aquele, né, empurrãozinho e falar assim, né, chacoalha a corda, né? E esse acordar é um despertar para a vida. Então, dentro dessa chinelada, nossa, eu ainda quero sobrar tempo para a gente tirar aqui, olha, praticamente um print da nossa tela, né? E vão postar aí pro pessoal. Vai ficar salvo
salva também, depois você pode entrar lá e... É, com certeza. Mas aqui, é o seguinte, a minha chinelada talvez final é uma história. E uma história rápida, viu? Porque eu sei que tem poucos minutos aí. Imagina o seguinte, que você está caminhando aí com uma xícara de café, certo? Que tem café, claro, né? Fazer um tintim. E aí, de repente alguém te deu um esbarrão. E caiu o café. Qual que é a primeira reação que a pessoa tem? Oh, que saco! Xinga, condena alguém, poxa, você que me empurrou, tal, tudo mais, beleza. Só que você olha, o que que aconteceu? Derramou café. Independente se foi café ou chá, derramou. Só que, às vezes, muitas das nossas ideias, das nossas mentalidades, é culpar alguém por aquele ato. Ah, mas foi mesmo, a culpa não é minha, o café estava certinho, alguém me esbarrou. Tá. Mas você concorda comigo que você só derrubou o café porque você tinha café na xícara? Se você tivesse com uma xícara vazia, mesmo com um empurrão, você não derramava. Tá bom, então é o seguinte. Essa xícara somos nós. O café, ou qualquer líquido que está lá dentro, são as nossas emoções. Quando a vida te dá um esbarrão, você só tem condição de derrubar o que você tem dentro. Então, se você está com raiva, está com ira, está com ódio, está com mal-estar, está com negativismo, é isso que você vai derramar na tua vida. Mas se você está com amor, se você está com alegria, está com determinação, está com perseverança, está com bem-estar, é isso também que você vai derramar. A vida, ela sempre vai te dar esbarrão. Só que você só vai derramar o que você tem dentro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca dentro da xícara. Porque é isso que praticamente vai levar a nossa vida e é isso que vai sustentar a nossa vida. E aí, o Nossa, que você você achou da deixou eu com historinha? o zóio marejado aqui, ó. Sessão de terapia ao vivo, gente. Ai, eu adoro conversar com você, Alan. Você é demais. Muito bacana, né, Ana? Eu gostei da tua ideia. Eu vou segurar a xícarazinha para quem tá aqui fazer o print da live, então. Pessoal, printa Sim, a vamos lá. tela, posta lá e marca nós para divulgar. Segura tua caneca aí, Alan. Sim. Olha lá. Fazer a Aê, metáfora print da da live. xícara. Vamos ver se alguém vai fazer o print da live e postar lá. Sim, vai marcando as pessoas aí, né? Porque eu vejo que um conteúdo como esse, né, Ana, eu acho que deve ser disseminado. A gente precisa Nossa, estar passando para outros, o que puder ajudar. Poxa, esse é o nosso propósito de vida, é melhorar a vida das pessoas, é ajudar as pessoas a realmente serem melhores e ter assim as suas conquistas, porque todos merecem. A gente não está nessa vida de passagem, né? A gente não está de bobeira, fingindo, né, que está fazendo as coisas. Você precisa ser. Antes de você estar, você precisa ser. Então seja quem você é, né? E ali as coisas vão conspirando a seu favor, vão acontecendo a seu favor. É aquela questão, para de sofrer. Caraca, imagina, a vida é como uma mala. Todo mundo que estiver passando por essa estrada vai ter uma malinha para carregar. Às vezes você acha que a tua mala está pesada, não fica empurrando para outro carregar, não, que ele também tem o peso da mala dele. Então, será que você não tem que estar tirando algumas coisas dessa mala que realmente está causando peso? Né? Que geralmente os sentimentos negativos são os que mais pesam. Às vezes é sim. isso que está pesando dentro da nossa mala. É isso que está impedindo da gente de O continuar. pessoal perdeu o clique. Vai, segura de novo para o pessoal dar o clique. Ah, Print da live, olha lá. gente. Deu? Aê! Alan, eu quero te agradecer demais, meu querido. Você sabe que eu adoro o teu trabalho. A gente ainda vai fazer muita coisa junto, né? Se Deus quiser, o Vamos nosso lá. caminho está aberto aí para muitas coisas interessantes, muitos projetos, muitas vindas aqui no Café com Live, porque teu conteúdo é maravilhoso e a gente pode né, desbravar isso e mandar para as pessoas, né, e trazer para as pessoas essas chamadas, né? Até para divulgar, né? Porque uma pessoa como você, Sim. que impulsiona, que mostra caminhos e que transforma a realidade das pessoas, tem que ser disseminada aí para o mundo o teu trabalho. Então eu tô contigo, né? O que você precisar para divulgar, para mostrar, vai ser um prazer levar o teu trabalho para o mundo. Te agradeço muito por ter aceitado o convite, tanto na semana passada, né, que você veio com a Brenda, quanto hoje, tá?
Beijo, beijo, pessoal. Nossa, Obrigada. e eu que te agradeço de coração, viu? Pessoal, me segue lá, a M.Treinamentos. A gente tem muita coisa aí que a gente vai divulgando. E eu quero te parabenizar, viu, Ana, pelo seu trabalho. Poxa, maravilhoso, é muito bacana, né, nessas manhãs ter conteúdo diferenciado, levar para o pessoal realmente alguma coisa, né? Algum valor.